Se você está se preparando para os vestibulares das paulistas, você está no lugar certo. Aqui você vai aprender exatamente o que você precisa saber para dominar as questões de física desses vestibulares. Trago para você agora uma questão de ondulatória da prova da Unesp. Acompanha comigo. Duas pessoas estão paradas de frente e à mesma distância de uma parede vertical, segurando cada uma a extremidade de uma corda elástica, que tem a outra extremidade fixa nessa parede, na posição horizontal e em repouso. Simultaneamente, essas pessoas começam a fazer as cordas oscilarem e, em um mesmo intervalo de tempo, grifa isso que é importante, tá certo? Vamos grifar aqui, ó, no mesmo intervalo de tempo, as duas cordas assumem as configurações mostradas nas figuras 1 e 2, beleza? Sendo V1 e V2 as velocidades de propagação das ondas nas cordas, nas figuras 1 e 2, temos que, olha só, ele pede para você buscar uma relação entre essas velocidades. Veja só, nós temos duas maneiras de resolver essa questão. Eu vou tratar para você das duas, tá certo? Vamos começar por aquela que é mais direta ao ponto, aquela que é mais rápida, tá certo? Vamos lá então. Primeira coisa importante que você nunca deve esquecer sobre velocidade de propagação de uma onda periódica. Lembre-se, essa velocidade de propagação é sempre constante. Isso é muito importante, tá certo? Muito bem, então, como é que a gente pode então relacionar essas velocidades? Veja, bom, como a gente sabe que a velocidade de propagação é constante, eu posso representar aqui, por exemplo, no caso da figura 1, olha só, essa flechinha aqui representando a velocidade de propagação V1, que é uma velocidade horizontal. Como a gente sabe que essa velocidade é constante, então o que eu posso fazer? Matematicamente, sempre que a velocidade é constante, você pode escrever que a velocidade é ΔS, que é o espaço percorrido, pelo tempo. A mesma coisa posso pensar para a onda da figura número 2. Aqui eu tenho uma velocidade de propagação V2, que também é constante, e eu também posso relacioná-la fazendo ΔS, ΔT. Muito bem. Agora, lembra que eu falei para você lá no texto, para você grifar essa partezinha aqui, ó? Ele está dizendo que as pessoas começam a fazer as cordas oscilarem e isso acontece no mesmo intervalo de tempo, tá certo? Então, olha só, o mesmo tempo que essa onda, vamos dizer assim, vermelha, forma esses ciclos, a onda azul, no mesmo tempo, forma esses ciclos aqui. Mas olha o detalhe interessante. No mesmo intervalo de tempo, as duas ondas, tanto a vermelha como a azul, percorrem a mesma distância L. Então, olha que interessante. Se ambas as ondas percorrem a mesma distância L e, segundo o texto, no mesmo intervalo de tempo, qual a conclusão que você chega, então? Que a velocidade V1 é igual a V2 e acabou o problema. Olha lá, pessoal, tudo bem? Então bastava você ter ideia do que, na verdade? Do conceito de velocidade de propagação. Tem que lembrar, gente, que é constante, tá certo? Legal até aí? Então pronto, ó, tá resolvido a alternativa correta, ó, V2 igual a 1 vezes V1, quer dizer, V2 igual a V1, alternativa A. Maravilha, acabou o problema. Agora veja, você poderia argumentar comigo assim, mas Karim, sinceramente, na hora da prova, eu não ia ter essa sacada não, eu ia ficar um pouco inseguro. Eu já logo ia pensar, professor, na equação fundamental da ondulatória. Pois é, você e a maioria dos vestibulandos. Legal, vamos pegar esse caminho então, tá certo? Olha só, e se você pensou nessa ideia, deixa aí nos comentários. Olha, eu peguei o caminho da equação fundamental, tá bom? Acompanhe então como seria essa solução. Veja só, então usando aqui a equação fundamental, vamos lembrar? Então a equação fundamental da ondulatória é aquela que vai lembrar assim, ó, a velocidade de propagação que você está procurando é igual a quem? Lambda
que é o comprimento de onda, muito bem, vezes a frequência. Ótimo, tem que saber essa equação sim para o teu vestibular. Legal, vamos fazer o seguinte? Vamos aplicar então na primeira onda da figura 1? Bora lá. O que eu preciso então para achar a velocidade V1? Eu preciso achar o lambda1 e a frequência F1, tá certo? Como que eu vou achar esses dois? Vamos lá para a figura. Vou fazer assim, gente. Vou trazer essa figura para cá, para a gente ficar pertinho dela aqui. Olha aí, pronto. Beleza assim, não? Joia. Vamos primeiro aqui no lambda. Deixa eu só tirar isso aqui também. Vamos apagar isso aqui. Ótimo. Beleza. Apaga aqui também. Legal. Bora lá. Então, como é que eu vou encontrar o lambda? Ó, a gente pode pensar assim, gente. Ó. Aqui, o que eu tenho? Ó? Veja que dentro desse comprimento L, tá, cabe o quê? Por exemplo, ó, você sabe que isso aqui que eu vou fazer com você agora, tá vendo isso aqui? Ó, você concorda que isso aqui é um ciclo, porque vai voltar a repetir agora o segundo ciclo, tá bom? Beleza? Ótimo. Então, fala uma coisa para mim. Dentro desse comprimento L, quantos ciclos cabem aqui? Vamos contar? Um ciclo, 2 ciclos e meio, tá certo? O que mais que eu sei? Bom, sabe que lambda é a distância entre duas repetições sucessivas. Então, por exemplo, esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto número 1, quando é que ele volta a se repetir? Aqui, tá certo? São pontos em concordância de fase, não é isso? Então, vou colocar aqui o mesmo ponto 1. Então, veja, daqui para cá é uma repetição sucessiva. E o nome dessa distância entre duas repetições sucessivas é o lambda, no caso aqui, lambda 1. Tá bom? E aqui, ó, esse ponto volta a se repetir aqui. Então, aqui vou ter outro lambda, tá certo? Joia, outro lambda 1. E daqui para cá, não deu tempo, né, professor, ó, de formar o terceiro ciclo, formou metade. Então, bom, se um ciclo inteiro o comprimento é lambda, metade do ciclo será lambda sobre 2. Muito bem. Então, aqui, ó, eu posso dizer que é lambda 1 dividido por 2. Então, diga para mim uma coisa. Desse comprimento L, cabem quantos lambda? 2 lambda e meio. Então, eu posso escrever assim, ó, que L é 2,5, o quê? Lambda 1, tá certo? Então, eu posso dizer que o lambda 1 é L dividido por 2,5, e eu vou segurar isso aqui, do jeitinho que está aqui, tá bom? Então, você encontrou agora o lambda 1. O que eu preciso agora? Da frequência. E aí, como que você vai estabelecer a frequência? Vamos lembrar? A maioria dos alunos vai lembrar que a frequência é o inverso do período. Na verdade, eu nem gosto de falar a palavra inverso, porque, na verdade, esse 1 é o que mesmo? É 1 de um ciclo, lembra? E o que é o T? É o período, que é o tempo para completar um ciclo. Você pode pensar que a frequência é 1 sobre T, mas também, nessa hora, é bom saber que a frequência é o número de ciclos dividido por quem? Pelo intervalo de tempo que demorou para formar esses ciclos. Tá? Por que esse segundo formato ele é mais bem-vindo para essa questão? Porque aqui eu estou vendo que aconteceram quantos ciclos? Me ajuda, ó. 1 ciclo, 2 ciclos e meio. Em quanto tempo demorou? Não sei. É o tempo do exercício, é um tempo ΔT. Agora, esse tempo ΔT não é um período. Percebe? Porque o período, o T maiúsculo, o período, é o tempo para completar um ciclo só. E quantos ciclos você está vendo se formar aqui? 1, 2,5. Então, veja, como ficará então a frequência F1? Número de ciclos que eu tenho nessa imagem, dividido pelo tempo que demorou. Eu não sei quanto que é esse tempo, não tem problema, deixa assim. Então, vai lá. F1 fica o quê? Olha aí, 2 ciclos e meio, tá certo? Quanto tempo demorou? Sabe Deus quanto. É um tempo ΔT. Deixa guardado isso aí. Tá legal? Tranquilo até aí? Maravilha. Entenderam então? Vamos então achar a velocidade V1? Olha só,
aplica a equação fundamental. Então vai lá, V1 igual lambda1 vezes a frequência F1. Como fica isso? Atenção, lambda1 é L dividido por 2,5 vezes, e a frequência 2,5 dividido pelo tempo ΔT. Olha que interessante, ΔT corta, perdão, 2,5 corta 2,5, o que vai sobrar? V1 igual a L ΔT. Reparou que esse L ΔT é justamente o resultado daquela resolução anterior mais simplificada? Percebeu? Olha que bacana, olha como é bonito isso. Tudo bem? E se você está gostando dessa resolução, deixa aí o seu like. Você vai encontrar aqui no canal ótimas dicas para você, ó, que está se preparando para FUVEST, Unicamp, Unesp, Medicinas da Unesp, etc. Vestibulares paulistas, tá bom? Olha só, agora, gente, vamos fazer a mesma coisa para a onda 2. Vamos lá? Pega para mim, então, aqui a onda 2. Vai lá, bonitinho aqui. Boa, traz aqui perto da gente. Vamos apagar esses caras aqui. Joia. Eu quero achar agora o V2. Então, mesmo procedimento, professor? Mesmo procedimento. Vai lá, então. Como vai ficar isso aqui? Começando, ó. Vamos contar primeiro aqui o lambda? Bom, dentro desse comprimento L, ó, daqui para cá, eu tenho um comprimento L. E aí, quantos comprimentos de onda cabem aqui? Vamos lá? Então, por exemplo, esse ponto aqui, onde é que ele volta a se repetir? Isso, aqui. Então, a gente já pode dizer que esse ponto aqui, que eu vou chamar de 2, tem como um ponto em concordância de fase esse 2, né? São pontos que têm as mesmas propriedades. Então, a distância entre dois pontos de repetição, né, é o lambda. O lambda também é o tamanho do ciclo. Você pode pensar assim, tá bom? Beleza. Então, aqui é o lambda 2. E aí, quantas vezes mais se repete? Me ajuda, ó. Daqui, quando é que esse ponto volta a se repetir? Aqui. Ah, professor, mas não seria aqui, ó. Aqui também não é um ponto de repetição porque está no mesmo nível. Não, 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 não. Né? Cuidado, estar no mesmo nível não significa que são iguais. Por que você não pode falar que esse ponto é igual? Veja, aqui, ó, esse ponto 2, vamos dizer assim, é um ponto de descida, tá vendo? Ó? Ah, certo. E aqui? Aqui, apesar de estar no mesmo nível, é um ponto de subida. Subida não é igual a descida, né? Pois é, toma cuidado, tá? Então, volta a repetir. Isso, aqui, né, professor? Aqui. Legal, hein? Vamos lá, então. Aqui, outro lambda. Aqui. Daqui para cá, outra repetição. Outro lambda 2. Opa, outra repetição. Nossa, professor, dentro do comprimento L cabem 4 comprimentos de onda lambda 2. Exatamente. Então, o lambda 2 passa o 4 dividindo. Como é que vai ficar? L sobre 4. Ah, segura lá, tá bom? Beleza. O que eu faço agora? A frequência. Vamos lá, então, hein? Como é que fica a frequência? Vai. Frequência F2 é o quê? Número de ciclos obtidos num certo tempo ΔT. Tá bom? Vai lá. Como é que vai ficar isso, então? Me ajuda. F2 igual número de ciclos. Quanto tem aqui? 1 ciclo, 2, 3 e 4, né? Isso, 4 ciclos. Quanto tempo demora? Um tempo ΔT. Agora para e presta bem atenção. Esse tempo ΔT e aquele tempo lá da primeira onda ΔT, eu te pergunto, é o mesmo? É o mesmo? Como é que eu vou saber? Lembra que eu pedi para você grifar aqui no texto? Olha que legal a informação aqui, ó. Olha que bacana. Ele falou que simultaneamente começa a fazer as ondas, as cordas oscilarem. Atenção, ó, e no mesmo intervalo de tempo, as duas cordas assumem aquelas configurações. Ah, então o tempo que demorou para a onda vermelha formar 2 ciclos e meio é o mesmo tempo que a onda azul formou 4 ciclos, exatamente. É o mesmo tempo ΔT. Então, o que eu faço? Aí, na hora de você agora achar a velocidade V2, como é que vai ficar? Lambda 2 vezes F2. Como é que fica aqui? Lambda 2, L sobre 4. F2, 4 por ΔT. Corto 4, o que sobrou? Que V2
é L por ΔT, que é o mesmo do anterior. Olha só, confrontando então as respostas, ó, tá vendo aqui, ó, o V1, vamos colocar aqui lado a lado, ó, o V1, olha só. Aqui, ó, colocando lado a lado esses carinhas, ó. Ah, professor, como o tempo é igual, L igual, então as velocidades são iguais. V1 igual a V2, tá certo? Tranquilo até aí? Olha, e se você pensou desse jeito, deixa aqui nos comentários. Professor, eu resolvi usando a equação fundamental. E se você é um deles que resolveu daquele jeito, pensando no conceito de velocidade de propagação, deixa ali nos comentários. Professor, pensei no conceito. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal. Não esquece, tem ótimas dicas aqui para você que prepara, para você que está se preparando para os vestibulares paulistas, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Valeu!